caixinha que eu acabei de montar. Acabei de montar não, né? Tá aqui tem uns dias já, vamos pra Criciúma. Seguinte, videozinho hoje, falar disso aqui, ó, que todo mundo me pergunta e é extremamente difícil de explicar sem mostrar. Não sei ficar adicionando isso no vídeo para ficar mais, como se diz, que negócio de adicionar no vídeo, mandar no card e tal, então vai aqui mesmo gravado. Não sei nem como é que fala. Não sou essa geração do YouTube de editar vídeo. Bem, o mesmo alto-falante em 4 caixas diferentes. Só para tentar explicar rapidinho. Esse amarelo aqui, ó, a primeirinha amarela aqui, ó, é uma caixa selada, closed box. Olha lá, closed. Selada, sem duto, sem nada. Essa caixa tem uma resposta de frequência mais plana, porém ela não atinge a alta frequência aqui, ó. Porque eu vou tentar explicar. Linhazinha branca aqui na hora que eu mexo, aqui, ó, só vai mexer amarela aqui, ó. Então o que acontece? A linha vermelha é onde a caixa começa a falar menos 3 dB, ó, que tá aqui no cantinho, ó. 53.59 Hz, menos 3 dB, tá vendo? 304, 3, olha lá, 53 Hz mais ou menos. Isso aqui é uma closed box com esse alto-falante, ela não tem pico. É uma caixa mais plana, tá vendo? Agora vamos lá. Verdinha aqui, ó, já é uma Vantage Box de 206 litros, em 30 Hz de sintonia. Aí em 30 Hz, olha o duto. 2 dutos de 7,5 por 8,15 centímetros de comprimento cada um. A caixa tem essa curva aqui em verde, ó. Ela começa a falar muito lá embaixo, ó, muito sub. Aqui está em 28,47 Hz, menos 3 dB. E uma caixa mais planinha também, ó. Tá vendo? Sem pico de resposta. Mas ela desce lá embaixo no sub. Só que essa caixa é um trombolhão de 206 litros. O mesmo alto-falante da caixa amarela aqui, que é uma seladinha. Deixa eu ver de quantos litros que eu não lembro. É uma seladinha de 98 litros, por exemplo, sem duto. Agora vem cá. Vermelha, o mesmo alto-falante. 90 litros, a sintonia está em 28. Olha o que é sintonia, é o duto. Mudei. A sintonia e o volume da caixa é o mesmo duto 7,5 de diâmetro, mas ele foi para 31,39. A caixa, 90 litros, 28 Hz de sintonia. É o que eu falo com todo mundo. É isso que me ajuda a determinar o som da caixa. Agora vamos lá na curva. Olha onde é que ela começa a falar. Em 43 Hz. Mais ou menos 43. Ó. Sem pico também de resposta. Mais planinha. Então não existe aquele negócio da caixa ideal que todo mundo fala. Agora vamos aqui. Linha branca. Outra caixa de 80 litros. Só que a sintonia em 50 Hz. Olha o duto como é que vai mudar drasticamente. Eu pus o mesmo duto de 7,5 com 7,52 centímetros. Olha a curva de resposta lá. Ela vai ter mais grave. Aqui, ó, ela vai ter um pico de 70 Hz mais ou menos, de 4 dB. Então ela tem a energia quase o dobro do normal, que seria na vermelha ou nas outras. E ela começa a falar em 45 Hz. Aqui, ó, ela tem um pico muito forte. Então o grave aqui nos 70 Hz por aí, ó, vai ser muito mais forte, quase 2 vezes mais forte do que, por exemplo, 90, 100 e abaixo disso. Isso é que a gente fala que é sintonia e cálculo de caixa. Não existe esse negócio, eu vou usar o alto-falante tal, a caixa tem que ser tal.
Eu posso fazer a caixa de 200 formas diferentes. Cada uma vai ter uma curva de resposta ali. Vai ter um pico, uma defasagem. Ela vai começar a falar grave, por exemplo, ou em 28 Hz, como a linha verde, ou nesse caso aqui com um pico mais forte que a linha branca, por volta dos 45. E cada caixa que eu vou fazendo é de um jeito. Que é um exemplo aqui, ó, a mesma branca. Eu vou mudar o duto para 10 centímetros, que seria 4 polegadas. Aí cada um tem que ter 15,81 de profundidade, tá vendo? Lá não mudou, mas o duto aqui mudou. Se eu mudo a frequência de sintonia aqui, ó, aí o duto e a resposta muda lá. Vamos supor que seja 40 Hz. Olha lá, ó. Tá vendo que a linha branca já mudou? Ela já caiu, ó. O pico, que era em 70 Hz de 4 dB, já caiu para 2. Ó. Então a caixa vai ter agora menos eficiência nos 70 Hz que ela teria antes com essa sintonia aqui em 50. Ó, voltar para 50. Olha a linha branca, subiu de novo. Só tentando explicar um pouquinho de como que é essa forma de fazer a caixa que todo mundo quer, e todo mundo quer uma caixa genérica, quer uma cópia, quer, eu quero uma caixa pequena de tantos litros, ou tem que caber no meu móvel. Às vezes a caixa vai caber no seu móvel, mas eu não vou conseguir ter volume cúbico para fazer essa caixa verdinha aqui, ó, que é a que dá o grave forte lá embaixo, sub nos 28 Hz por aí, ó. Que ó, a caixa em 40 Hz ela já está com eficiência ótima. Isso aqui é uma caixa ideal, mas é um monstro de 206 litros. Então, na hora de calcular a caixa, isso é extremamente importante. Outra coisa, SPL. A gente sempre fala de SPL. SPL é o que eu uso para fazer a atenuação das vias superiores. Por exemplo, a verdinha, tá aqui, ó. A verde começa a falar aqui, ó, como se fosse o meio termo dela, 94 dB. Então em 91 onde ela começa, ó, 91, ó, 28 Hz. Vamos supor, o drive de titânio começa a falar, o mid bass, por exemplo, em 1K. Só que ele tem 102 dB, por exemplo. Eu preciso de atenuar nesse drive de 102 dB. Como aqui é 94, eu preciso atenuar no mínimo 8 dB para o drive falar linear com o alto-falante. E isso vai para o drive também, é o que a gente fala de atenuação. Então sem isso aqui, ó, que é o mais difícil, cálculo da caixa, e para fazer esse cálculo precisa disso aqui, ó, parâmetro. Cada alto-falante tem o seu parâmetro, aqui, ó, que é o que a gente vive falando, parâmetro TIS, Tile Small. É isso aqui, ó. Esse monte de númerozinho aqui, ó, me determina qual a caixa que eu vou fazer. Todos esses alto-falantes, os 4 aqui, têm o mesmo parâmetro TIS. Todos os 4 são iguais. Agora, por exemplo, eu vou pegar um outro alto-falante aqui, ó. Esse aqui era vamos supor, vou pegar um Snake aqui de 12, ó. Só para exemplo. Ah, outra coisa que a gente sempre fala, tá vendo? EBP. EBP é o que determina se a caixa vai ser melhor selada, dutada ou as duas coisas. Esse EBP aqui é maravilhoso, acima de 100 ele é perfeito para qualquer caixa. Abaixo de 100, entre 50 e 100 é bom para caixa dutada, né? E abaixo de 50 a caixa selada. Isso aqui ajuda demais na hora de calcular uma caixa. Vamos lá, dutada. Aqui, ó, vou apagar as outras só para ter ideia. Só comparar as duas. 2 falantes diferentes. Serão 2 falantes diferentes na mesma caixa. Aqui, ó, essa aqui está com 79 e a outra está com 206. Vou pôr essa aqui com 206. Ó. 206. E o mesmo duto, 30,40. 30,40. Olha a diferença de resposta de uma caixa para outra. Por isso que uma caixa às vezes não vai servir no lugar da outra.
Aqui é a curva de SPL. Vamos lá para a curva mesmo de resposta. Olha isso. A amarela, na mesma caixa da verde, tem uma defasagem de grave monstruosa, mas monstruosa. E aqui, ó, o amarelo tem rendimento melhor do que... Olha lá, o amarelo começa, ele tem SPL médio de 97 dB. O verdinho tem SPL médio de 94 dB. A diferença é monstruosa de um para o outro. Só que na hora que você vai aqui na curva, a caixa tá dando uma defasagem na amarela de 46, quase 5 dB e meio, 5.68 em 43 Hz. Isso quer dizer que esse alto-falante amarelo na caixa verde vai falar quase 2 vezes menos nessa faixa de frequência que o verde. E, na verdade, quase o dobro, porque 2 vezes menos, porque ele ainda tem 2 dB a mais. Tá vendo? Quer dizer que o mesmo alto-falante em caixas diferentes, ó, o alto-falante diferente na mesma caixa, rende diferente. Esse amarelo ficaria horrível na caixa verde. Você ia perder muito grave, mas muito grave. Ia perder eficiência. Explicando porcamente, porque muita gente pergunta e é extremamente complicado explicar isso sem mostrar um gráfico tipo esse. Aqui, ó. Vamos fazer outra caixa aqui com o mesmo alto-falante. Amarelo. Vintage. Vou mudar a cor aqui para ficar fácil de identificar. Laranja. Então vamos supor, vou tentar fazer uma caixinha aqui, ó. 80 litros. 80. Olha lá, mais planinha, tá vendo? Essa caixa está começando a falar em 51.4 e plana. Olha a diferença da amarela. Olha só. A caixa de 80 litros tem uma eficiência muito maior do que a de 206 litros ali, que seria do verde. Só que eu ganho em potência, em som, em pressão sonora, mas eu perco em resposta. Mas essa é a caixa ideal. Tá vendo? Aqui, ó. 197 dB menos 3, 94. Ela começa a falar bem em 48, 49 Hz. Aí eu tenho eficiência. Bom, videozinho porco, só mesmo para tentar explicar rapidinho. Voltar pro som.